Fala pessoal, retornando aqui ao nosso nababesco estúdio para ter mais uma vez uma continuidade com vocês, que eu sempre reforço aqui, são normalmente aqueles mais interessados que assistem os vídeos mais longos do YouTube, então pegam as melhores argumentações. De cara, como é praxe, é clichê, mas é verdade. Deixa aí o seu like, compartilha no seu grupo de WhatsApp, faz o corte se você quiser, isso ajuda a melhorar o nosso engajamento. Eu vou falar aqui de alguns pontos. Eu vou começar pelo carnaval, depois eu vou passar por eleições em Portugal e no Japão, tá? Depois eu vou querer falar no próximo vídeo também sobre a questão de Oriente Médio, o Irã, como que isso tudo está afetando a China, dentre outras consequências, e eu acho que é mais ou menos isso. Mas sempre um assunto vai puxando o outro. Eu vou começar aqui pelo carnaval, porque inicialmente isso daqui pode ser algo que você pense, virou brincadeira, né? Então, tentando reagir à questão aí da família conservadora. Pois é, teve um bloco no carnaval de uma das escolas de samba que trouxe a família retratada por um pai, mãe, 2 filhos, dentro de latas de conserva. Isso daí, por óbvio, é o quê? É para dizer que essa é uma configuração antiquada, é um cara careta, é um cara que não se adapta às novas relações sociais, que ficou preso no passado. Quando, na verdade, é justamente o oposto. E tanto é que muita gente começou a postar essa imagem feita em IA da foto da sua família em uma lata de conserva. Porque sim, nós conservamos. Eu conservo um bom relacionamento com a minha esposa, eu conservo uma boa educação para os meus filhos, eu conservo tempo de qualidade em família. Então, tudo isso nos faz sentir orgulhosos. Nada é mais gratificante na vida do que ver os seus filhos se desenvolvendo de uma maneira civilizada. Né? Ninguém aqui em casa, eu espero que assim ocorra, né? Vai chegar com o cabelo bagunçado ou a Georgia chegando em casa com um sovaco cabeludo, achando que isso daí é sinônimo de rebeldia ou defesa dos seus próprios interesses. Né? Todos sabem que homens gostam de mulheres cheirosas, que tomam banho, né? Que se querem ficar bonita para os seus esposos, para ir num evento social, para os seus namorados, enfim. Isso daí é o normal da vida. E isso daí é a família conservadora. Então, sim, nós somos conservadores, a gente está fazendo desse limão uma limonada, mas eu queria que você prestasse atenção muito numa coisa. Aquelas pessoas que dizem, né, não se mistura política e religião, que pastor não devia estar na política, e esse tipo de coisa, que normalmente são os mesmos que demonizam os padres e os pastores, principalmente, retratando-os como todo pastor é estelionatário, ou generalizando todo padre é pedófilo, essas são as mesmas pessoas que atacam. Sim, é um ataque, não é uma crítica construtiva, porque a intenção é denegrir e acabar com qualquer tipo de defesa da família. Essas são as mesmas pessoas que fazem esse tipo de carnaval, tentando nos retratar como pessoas antiquadas, né? Enfim, e aí eu trago para vocês aqui a cereja do bolo, que foi o voto do Alexandre de Moraes, quando ele argumentou que o Jair Bolsonaro não podia usar, durante a sua campanha de 2022, as imagens do 7 de setembro. 7 de setembro de 2022, nós vemos as maiores manifestações da história do Brasil em favor de um político, sem nenhum dinheiro público, contando apenas com voluntários, que não foram ocupar o desfile cívico de 7 de setembro, mas ocuparam a esplanada dos ministérios e aguardaram o fim do desfile para que o líder, Jair Bolsonaro, fosse ali dar um discurso. A esse tempo, o Moraes usou essa argumentação aqui, que calha muito bem para mostrar a hipocrisia que é o Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, dentre outros, quando tiveram a oportunidade de comandar o Tribunal Superior Eleitoral na eleição de 2022. Vamos ver. Aqui no vídeo, tá? Eu peguei esse vídeo de alguém, eu não lembro quem exatamente, mas ele já vem no vídeo, acho que foi do Hip Esquerda, já vem no vídeo as imagens do carnaval com o voto do Alexandre de Moraes lá em 2022. Vamos dar uma olhadinha e pausando para comentar, para refrescar um pouco a sua memória, porque expor sempre é o primeiro passo.
imagens. Qualquer imagem da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores. Então, o que o Alexandre de Moraes está falando aqui, gente? O Alexandre de Moraes está falando o seguinte: olha, o Jair Bolsonaro se utilizou do desfile de 7 de setembro e somente ele, enquanto presidente da República, poderia ter acesso àquilo, não os concorrentes, né, que são lá, era em 2022, era quem? Era o Lula, era a Simone Tebet, aquela que não consegue sair na rua em Mato Grosso do Sul, a Soraya Tronic, o Lula, enfim, Padre Kelmon, acho que o Ciro Gomes também. E ele está falando, Bolsonaro teve acesso ao desfile do 7 de setembro, os outros não. Então ele ignora primeiro que o Bolsonaro fez o uso da esplanada dos ministérios. Bolsonaro não, né? Os voluntários estavam na esplanada dos ministérios, não exatamente no desfile, porque o desfile ele conta com arquibancadas laterais, mas ele diz que foi o Bolsonaro se utilizando desse momento, né, para tirar proveito eleitoral. E como os outros não tiveram acesso, logo o Bolsonaro não poderia exibir isso na sua propaganda eleitoral. Ou seja, o que dizer do Lula? Será que os concorrentes do Lula na eleição desse ano tiveram acesso também ao sambódromo? É óbvio que não, né? Para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral e apoio ao candidato à reeleição. Ou seja, o Moraes está aqui dizendo que, olha, o Bolsonaro não pode te enganar, porque as pessoas que foram ver o 7 de setembro são as pessoas que foram ali para ver o desfile cívico-militar, não para ver o Bolsonaro. O Bolsonaro quer te enganar utilizando essas imagens na propaganda eleitoral dele, tirar proveito, malandramente. Foi justamente o oposto. As pessoas que foram no 7 de setembro, elas foram de maneira voluntária e, mais uma vez, esperaram ao lado de onde ocorre o desfile para que Bolsonaro discursasse. Eu te garanto, nenhuma pessoa que odeia o Bolsonaro, que não curte o trabalho do presidente Bolsonaro, estava ali naquele momento, quando o Bolsonaro discursou para aquela plateia. Agora eu pergunto para vocês, será que aqui no Carnaval, nessa plateia aqui, nessa arquibancada, não tinha ninguém a favor de Bolsonaro? É claro que tinha. Mas quando aparece o Lula na TV Globo, aquela imagem do desfile, inclusive de longe, para não pegar o áudio, ou concentrar o áudio somente no samba enredo para abafar as vaias, porque ocorreram? Será que isso daí não está ludibriando as pessoas que acham que, olha, o Lula é muito popular, está lá no meio do povo, olha o carnaval e todo mundo a favor dele? É óbvio que sim. Então fica notório aqui essa diferença. E as pessoas já estão de saco cheio da politização de tudo. O cara vai no Oscar pegar um prêmio e fica lá rotando coisa, né? O Wagner Moura. Oi, no tempo do Bolsonaro, a gente era muito perseguido. Quantos filmes foram tirados de circulação pelo governo Bolsonaro? 0. Quantas imprensas foram fechadas pelo governo Bolsonaro? 0. Teve imprensa fechada, mas pelo Moraes, o Terça Livre, vocês lembram? Teve imprensa censurada, a Jovem Pan, que inclusive teve que censurar ali o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, era proibido falar 4 adjetivos do Lula, né, descondenado, bandido, criminoso. Nós tivemos que apagar nossos posts da rede social, vinculando Lula a Nicolás Maduro, mas disso daí o hipócrita do Wagner Moura não fala. Ele estava passando mal porque a claque dele, muito bem acostumada a receber dinheiro público, tão acostumada que acha que é direito dele receber dinheiro público, enquanto você, né, às vezes aí está numa cidade onde existem favelas que a pessoa dá descarga no banheiro, ou nem isso tem, e depois vai jogar bola, o filho do pobre, do miserável, ali no meio daquele valão onde corre o rato junto com as fezes dele, pegando cólera e morrendo das doenças mais simples possíveis. Então, ao invés de dar dinheiro para saneamento básico, o Wagner Moura acha que é direito dos artistas dar para eles. Artistas consagrados, tá? Eu não estou nem falando aqui daquele artista em começo de carreira que pode sim fazer jus a algum tipo de incentivo, mas esse é outro debate.
Então, meus caros, todo mundo está de saco cheio dessa lacração. De um carnaval que no passado, sim, era feito para as famílias. E hoje em dia é feito para quê? Para, em bom português, putaria na rua. Para ficar atacando família, para fazer propaganda a favor do Lula, colocando como se todo mundo que estivesse no sambódromo fosse a favor do Lula. E aí, cadê o TSE? Cadê a Carmen Lúcia, que disse que, olha, a censura é excepcionalíssima? Não com essas palavras, utilizou outras palavras, mas basicamente dizendo que a censura valeria até o segundo turno da eleição de 2022. Quando a gente avisava, olha, quando um ditador ganha poder, ele nunca voluntariamente retorna ao estado anterior. E está aí a história se provando. O Centrão, que não tem entrado no STF, falando, né, através das suas mídias bem pagas, não, olha, o STF agora que ultrapassou o caso Bolsonaro, que o Bolsonaro está na cadeia e condenado, agora tem que voltar à autocontenção, tem que voltar ao status quo. Ai, ai, eu só estou esperando para ver se o Xandão vai barbarizar mesmo, porque eu vi uma matéria no Igor Gadelha, no Metrópolis, dizendo que ele está com sangue nos olhos para descobrir quem é que vazou a conversa dele, quem na Receita possa ter acesso aos dados da esposa dele. Ele ficou bravo só de saber que alguém teve acesso às movimentações financeiras da esposa do Xandão. Imagina se fosse no caso de nós aqui, eu, Ramagem, que a esposa teve as contas congeladas. Ou o caso do Lula dos Santos, ficou mais de 3 anos sem ver a esposa e os filhos, sem ter nenhuma condenação. Não estou certo. Eu acho que eu sou até eufemista quando eu falo tiranete de beira de estrada para qualificar o Moraes. Mas enfim, vamos adiante. Deixa eu ver aqui se sobre carnaval tem mais alguma coisa. Acho que não. Aproveitar aqui, estava no clima de carnaval, uma postagem aqui do Joãozinho da Baixada. Ficou pequena a imagem, deixa eu ver se consigo colocar maior. Acho que agora ficou um pouquinho maior. Só para descontrair aqui, abrir um parênteses antes de entrar na geopolítica mundial, nas eleições lá de Portugal. Eu estava andando aqui no Instagram e me deparei com essa imagem, né? Aí estava lá, o Joãozinho da Baixada.sp. Baixada deve ser Baixada Santista. Está confirmado, Flávio apoia a liberdade de todos. Parabéns, Joãozinho. Você não é uma pessoa com deficiência cognitiva. Você conhece a gramática portuguesa e não precisa falar todes, mesmo sendo homossexual assumido. Parabéns. Sinal de que estudou e vai ser, né, uma pessoa que vai, Deus quiser, eu não sei qual é a sua condição, mas é muito jovem, não sei se está a ponto de ser inserido aí no mercado de trabalho, mas está no caminho correto. Aí ele continua ali no subtítulo. Vocês já ouviram alguma fala homofóbica do Flávio? Marque um LGBT para conhecer o nosso futuro presidente. Aí eu inicialmente marquei, acho que foi só Mário Frias. Aí depois eu parei para pensar, eu falei, não, cara, cabe mais gente aqui. Aí eu falei, pode ser mais de um. Aí eu comecei o Gil, depois o Paulo Figueiredo, depois o Flávio, o Carlos, o meu irmão o Renan. E a gente entrou nesse humor, né? Eu fiquei feliz lá que depois o Joãozinho ele fez um agradecimento no Instagram dele, ele não tinha uma conta no X, abriu uma conta no X só para ver, porque eu falei para ele no direct message que eu também coloquei no X essa postagem, e o X é a faixa de Gaza, né? Sarajevo, é Fallujah, Cracolândia, onde todo mundo está, muita gente reclama, mas ninguém consegue sair de lá. E aí ele ficou, não sei se assustado ou abismado, de ver que várias pessoas estavam ali atacando não gosto de usar muito essa palavra, né? Mas estavam ali insultando, tentando ofender, dizendo, olha, tá aí, ó, o Eduardo Bolsonaro está atrás de voto. Como quem diz, né? Esse LGBT se prestando aí a dar votos para a família Bolsonaro. E ninguém fala o contrário, né? Eu ainda fiquei procurando para ver se eu achava alguma coisa ali de alguém falando, o Flávio é homofóbico, olha isso, olha aquilo. E de fato não tem nada que você encontre do Flávio com relação a isso. Então, se realmente essa for a ressalva, né, do movimento LGBT, era para eles estarem apoiando o Flávio, né? Ou ao menos neutros. Enfim, a gente sabe que esses movimentos foram sequestrados pela esquerda e só servem para fazer política. É igual os sindicalistas, o pessoal dos Correios. Não vão votar no Bolsonaro, não. O Bolsonaro é contra servidor público. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele ia usar o lucro dos Correios para pagar o rombo do Postales,
que você, humilde carteiro, teve no início, acho que até mais de 30% do salário bloqueado na fonte para cobrir a roubalheira do PT. Os indicados do Lula e da Dilma, que chegaram a comprar papéis podres da Venezuela, um grande escândalo dos fundos de pensão. Esse sim, bilionário. E aí o pessoal do sindicato, hoje, está tendo que, mais uma vez, ver a sua grande empresa estatal dando prejuízo e nós, pagadores de impostos, tendo que tirar dinheiro do nosso bolso, através de impostos, para pagar esse rombo. Isso é a esquerda, esse devaneio mental, onde vai ter LGBT querendo criticar o Joãozinho, sendo que durante o governo Bolsonaro, a gente viu a maior queda na taxa de homicídios da história desse país. Os dados começaram a ser colhidos em 1979. Desde 79, o Brasil nunca viu uma queda tão grande. Menos 21% só em 2019. E depois, né, na sequência dos anos, o governo Bolsonaro finalizou tendo reduzido em 1/3 o número de homicídios. Pode ter certeza que aí nesse meio estão homossexuais. E eu adianto para vocês aqui, eu gostaria muito de ver, né, os homossexuais com porte de arma legal, atendido os requisitos legais, porque eu prefiro muito mais, né, se algum animal for tentar assassinar uma pessoa, imaginando que ela seja gay ou só por ser gay, eu quero que esse homossexual possa, né, fazer descer a consciência social no seu agressor. Eu prefiro esse gay, que é uma pessoa inocente, ninguém merece ser morto por causa disso. Eu prefiro que ele possa se defender do que virar um número e uma estatística para o governo do PT. A mesma coisa com as mulheres, né? Aquela clássica do Jair Bolsonaro. O que você prefere, mulher? Pela uma lei de feminicídio ou ter uma pistola e conseguir exercer o seu direito à legítima defesa e ficar viva? A resposta é muito óbvia para quem não é infectado com essa ideologia LGBT. Vamos passar aqui para Portugal, e aí a gente já tem muito mais a falar. Esse daí é o André Ventura, o líder do partido Chega, o primeiro deputado do partido Chega lá de Portugal, um partido que foi criado em 2019. A primeira eleição legislativa que ele participou foi em 2019. E aí eu trago aqui uns dados que eu peguei no Instagram da deputada Rita Matias, do Chega, excelente parlamentar, que eu sigo nas redes sociais, aconselho vocês a seguirem, Rita Matias. E você tem lá a evolução do Chega, eleição após eleição. E ela colocou ali a eleição de 2019, o Chega em porcentagem de votos. E eu tenho aqui o número de deputados. Então, na eleição legislativa de 2019, o Chega fez um deputado. E aí falaram que, não, é uma voz que destoa de todas as outras, é radicalismo, vai ficar nesse 1, 2% aí, não vai passar disso. Então vieram as eleições de 2022 e o Chega fez 12 deputados, tá? Em 2022. Ou seja, em cerca de 3 anos, ou menos do que isso até, o Chega passou a ser a terceira força de Portugal. Perceba, existia um vácuo na direita, uma ânsia represada de pessoas por votarem em alguém que saia do politicamente correto, que entenda os problemas do cidadão lá na ponta e vocalize isso representando-os. É igual o PSDB em São Paulo. Dominou São Paulo durante décadas o PSDB. Bastou vir um Jair Bolsonaro que ganhou a eleição do PSDB no estado de São Paulo. Não é que ganhou por muito a eleição do PSDB no estado de São Paulo em 2018. Deu uma coça no Alckmin, a ponto do Alckmin ter que se expor e virar vice do Lula hoje. Quando no passado, é verdade ou mentira? Me fala você aí nos comentários. Muita gente achava que o PSDB era a oposição do PT. E, na verdade, são farinha do mesmo saco. São apenas, né, vertentes diferentes de um mesmo campo de esquerda. Então, o Chega foi de um deputado para 12 e depois, mais recentemente, para 50. Olha a evolução legislativa do Chega. E isso daí me serve para mostrar para você que o André Ventura, muita gente disse, perdeu as eleições presidenciais, venceu a esquerda. O André Ventura obrigou todos os seus oponentes
a se unificarem em torno da candidatura do presidente socialista seguro. O André Ventura está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fez, obrigando os seus opositores políticos a se expor. E aí vai ficar claro para a população entender, e os resultados virão na próxima eleição, que o jogo não é entre direita e esquerda, é entre establishment e anti-establishment, onde establishment são as elites, as pessoas que mamam nas tetas do Estado, que sempre se preocupam com seu próprio interesse, enquanto que no lado anti-establishment, que é onde se posicionam Jair Bolsonaro e André Ventura, estão as pessoas que querem trazer o interesse do povo em primeiro lugar. Mesmo que para isso seja necessário, né, algumas batalhas, ter alguns conflitos, estressar o cenário político. Porque não existe vitória se não for através dessa forma. Porque para você colocar o interesse dos brasileiros e dos portugueses em primeiro lugar, você vai ter que desbancar, colocar em interesse secundariamente os interesses de certos grupos, de certos lobbies. Isso é o que está em jogo. E parabéns ao André Ventura por se manter firme e ter adotado a estratégia correta para chegar a esse ponto. Porque, olha só, antes do André Ventura, o presidente é o Marcelo Rebelo. E o Marcelo Rebelo, presidente de Portugal, ele é do PSD. O PSD, quando Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito, ele fez 78 deputados. Olha para o Chega. O Chega fez 50. O Chega está vindo de uma sequência de eleições em que numa eleição ele fez 1 deputado, na subsequente ele fez 12 e na seguinte ele fez 50. Nessa crescente virtuosa, quantos deputados o Chega fará na próxima eleição? Concorda comigo que o Chega pode fazer perfeitamente mais de 78 deputados? Porque em Portugal o maior poder não fica nas mãos do presidente, fica nas mãos do primeiro-ministro. É por isso que é muito mais importante você olhar esses números aqui de legislativos do que propriamente da eleição presidencial. E aí vem muita coisa a reboque. Por exemplo, em Portugal, os portugueses fora de Portugal também votam. O Chega foi o partido que ganhou fora de Portugal. É igual no Brasil, né? O brasileiro que está nos Estados Unidos, ele consegue votar numa embaixada, no consulado, aquele que está no Japão, em Hamamatsu, em Oizuma, ou aqueles que estão em Londres, em Lisboa, em Madrid. Então, o Chega ganhou fora de Portugal. Porque olhando de fora, sem se contaminar com o bombardeio de notícias provavelmente pagas, ou pelo Estado ou por grupos de interesse, quem sabe até porque não imaginaram George Soros, quando você está dentro de Portugal sendo bombardeado, você inevitavelmente acaba sendo influenciado a votar inseguro, a votar no voto mais à esquerda. Quando você está fora de Portugal, vendo outros países, talvez você tenha mais clareza de cenário. E aí tome a decisão mais correta. No caso aqui, obviamente, que é votar no Chega, pedir por mudança. Porque se não mudar, essas imagens continuarão a ser corriqueiras. Eu, inclusive, perguntei no meu Instagram, fiz um stories um tempo atrás perguntando que país que era esse, e muita gente, mais da metade, errando, porque eu coloquei lá, esse país é El Salvador, é Portugal, é Inglaterra ou Estados Unidos. Muita gente colocando El Salvador. Vitinho, tu pode demandar. Atenção, Ei! vamos lá! Isso aí é Portugal, tá, gente? Aí você vai, Eduardo, mas é pistola na rua. Ah, é? Um rifle. Isso daí não é um fato isolado, não, tá? Isso aí são ciganos em Olivais. Poderia ser perfeitamente no Rio de Janeiro. Pergunto a vocês, poderia ou não poderia ser no Rio? Aliás, no Rio é até corriqueiro, né? Todo dia tem tiroteio na periferia. E se eu falasse para você, vamos ver agora uma cena aqui da Síria, em um território dominado pelo Estado Islâmico. Consegue dizer que não? Criança ali do lado, ó.
dois direitos humanos para falar, né? E tá ali, ó, churrasquinho rolando. Você quer isso aí para Portugal ou você quer Portugal, aquele local agradável, onde você curte uma praia, vai para a Figueira da Foz, para Cascais, toma um vinho bom? Quem vai fazer turismo em Portugal, espera por isso, não espera tomar uma bala terrível. E é por isso que o Chega está crescendo, mas não só por isso. Por isso daqui também. Olha esse escárnio aqui do Oruan, que aí já é mais conhecido dos brasileiros. Nunca contei essa pra ninguém. Eu também já dei um soco na cara de um policial aqui em Portugal. Que isso, viado? Eu juro, Rui. Nunca contei essa pra ninguém. Um soco. Todos esses vídeos aí eu peguei do perfil do André Ventura, tá? Se você olhar ali, aquela marquinha d'água no Instagram, embaixo, André Ventura Oficial, porque eu peguei do perfil dele. Aí tá aí o Oruan rindo, contando que deu um soco na cara de um policial. Essa é a sociedade que você quer mesmo? Aí, quando você vai, expulsa um cara desse num país ou revoga o visto dele, porque ele é um visitante em Portugal. Ele é brasileiro. Aí surge, né? Toda aquela patota. Meu Deus! Só porque ele é negro, só porque ele é pobre. Tentando desvirtuar que, cara, você é um visitante em outro país. Você tem que andar na linha. Quando eu venho aqui para os Estados Unidos, eu fico pensando, se no Brasil eu já tenho que seguir as regras, porque eu sou um cidadão brasileiro, tal qual qualquer outro, quanto mais fora de casa. É aquela coisa, né? Eu sou o tipo de pessoa, espero que você também seja, né? Que quando você pega algo emprestado de alguém, você cuida melhor do que se fosse o seu próprio. Porque se fosse eu e quebrar, é contigo mesmo, para consertar, para comprar outro. O prejuízo é seu. Agora, quando é de outra pessoa, você ainda tem um constrangimento de causar prejuízo a outro. Eu, pelo menos, fico muito mais incomodado em causar um prejuízo a outro, quebrando, né, entrando na casa dos outros e de maneira inapropriada, ou quebrando algo que é de alguém, do que se fosse meu próprio. Aí o sujeito vai na casa dos outros, dá um tapa na cara do outro cidadão, né, do anfitrião, e sorri achando que isso é a maior vantagem do mundo. Pode falar essas coisas lá? Pode não? Não, tu pode, é você que sabe. Aqui pode falar tudo. Eu já dei um soco na cara do policial. Tipo, uma vez. Mas é porque o cara foi preconceituoso contigo. Tu lembra uma vez que vazou Tu me falou? Vazou um vídeo meu. Aí o coleguinha da camisa do Flamengo ali, né, ainda está tentando ajudar o Oruan. Não, mas é porque então você foi vítima de um preconceito. Talvez você estava fazendo uso de uma legítima defesa. Meu amigo, boa tentativa, mas não é nada disso. É a índole do malandro, do vagabundo, de achar que isso daí é contar vantagem. É isso que a gente fala de inversão de valores. Qual país do mundo civilizado você dá um soco na cara de um policial? Conta pra mim. Por que nos Estados Unidos o brasileiro não vem aqui e faz isso? Via de regra, né? Porque os Estados Unidos também está lutando contra uma deteriorização. Porque nos Estados Unidos a cadeia dá para rico e para pobre, para preto e para branco. Existe uma lei, um sistema a ser seguido, onde a lei tem que ser respeitada e quem não respeita a lei, a depender da infração, acaba indo para a cadeia. Uma vez, tu lembra? Que eu falei pro polícia assim, ó. Ele falou que ia me levar pra delegacia. Eu falei, se nós não quiser ir. Aí ele foi e falou, ele não falou isso não. Ele falou, Não, ele falou não. Cara, e o cérebro provavelmente está tão corroído de sei lá o que, né? De substâncias aí, talvez, não sei. O policial falou para ele, vamos para a delegacia. E aí, como é que ele contra-argumentou? Não sei se está em crack, se está com o cérebro derretido. Mas isso daí, certamente, não é influência boa para os seus filhos. Então, meu conselho, se você tiver a oportunidade de viajar ao exterior, seja para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, Bolívia, Suriname, Estados Unidos, qualquer outro país, não agrida de graça um policial. Será que isso daí é pedir muito? Será que isso daí é ser radical extremista? Eu acho que a maioria das pessoas estão concordando com o Chega, do André Ventura e da Rita Matias. Passando aqui
né, para o Japão, comentar com vocês esse caso. Há muito tempo o Japão ele já é, governado por conservadores, mas o Shinzo Abe era o principal expoente, foi assassinado, infelizmente. Aliás, né, mais um. É sempre assim, quando alguém é vítima, hoje em dia, quando alguém é vítima de alguma violência, alguém está concorrendo a presidente, primeiro-ministro, enfim, quando alguém está no holofote conservador, é vítima desse tipo de coisa, né? Foi o Miguel Uribe na Colômbia, o Fernando Villavicencio em Equador, o Trump com tiro na orelha, o Jair Bolsonaro com a facada, e no Japão foi o Shinzo Abe com uma arma artesanal que acabou, né, com um tiro na cabeça, falecendo, infelizmente. Mas lá foi eleito agora um novo governo, o governo foi formado, e essa daí é a primeira-ministra do Japão, a Takaishi, e ela chega ao poder não só como primeira-ministra, mas aí eu gostaria de citar esse número aqui para vocês. O Japão, igual ao Brasil, ele também é bicameral, ou seja, tem Câmara dos Deputados e Senado. Lá a Câmara dos Deputados é a Câmara dos Representantes e o Senado é a Corte Alta, a Câmara dos Conselheiros. Na Câmara dos Deputados existem 465 deputados lá no Japão. 465. A base de apoio da Takaishi gira em torno de 300 deputados. 300 deputados de um total de 465. Se você fizer uma regra de 3 e trazer essa proporção para o Brasil, nós estamos falando de 330 deputados. Isso é maioria absoluta, dá para aprovar lei complementar, lei ordinária, qualquer PL. Isso é maioria constitucional, que no Brasil é de 308 votos na Câmara. Então, se estivéssemos falando do Congresso Brasileiro, na Câmara, isso seriam 330. Dá com folga os 308 necessários para fazer uma PEC e alterar a Constituição. E no Senado, Eduardo? No Senado são 248 senadores e foram eleitos lá, na base governista, 141. Fazendo o mesmo cálculo, a mesma regra de 3 e trazendo para o Brasil, são 46 senadores. É maioria absoluta e é quase a maioria de PEC, que são 49, né? Mas com 3 votinhos a mais você consegue fazer uma PEC e alterar a Constituição. Isso daí é o sonho do Jair Bolsonaro. Essa maioria no Congresso é que o Bukele em El Salvador conseguiu ter e fazer as reformas que levaram El Salvador a ser o país mais seguro do Ocidente. É o que o Bolsonaro fala. Dê-me metade do Congresso e eu faço o Brasil acontecer. E isso vai servir também, Deus quiser, para o Flávio Bolsonaro. Nós temos que ter uma maioria de senadores, uma maioria de deputados federais para dar uma base, uma sustentação ao governo. Liberdade e independência para o presidente poder colocar adiante as suas pautas. As pautas populares. Então a eleição do Japão fica de exemplo, aquele paralelo aqui com o Bukele. Bukele, ele não foi um presidente que fez o que ele quis, ele teve que esperar 2 anos até a eleição legislativa de meio de termo, e ali sim, quando ele conseguiu a maioria, ele fez todas as reformas necessárias. E o Bukele e o Chega têm em comum o quê? São partidos novos, criados pelos seus líderes. José Antônio Kast, lá no Chile, é do Partido Republicano, também um partido novo, criado por ele. O Brasil e os Estados Unidos é que são exemplos ainda onde a direita reside em partidos que não são tão novos assim, já criados, mas que também necessitam, como falei, dessa maioria no Congresso. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Depois eu retorno para falar de outros assuntos, pedindo a vocês sempre que possível curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e também nas minhas outras redes sociais. Agradeço a todos vocês, um abraço, fiquem com Deus.